Já estamos ao vivo. Boa noite a todos, bem-vindos a esta palestra com a Carmen Passos, e bem-vindos a este momento de discussão de formação de professores. Eu vou passar primeiro, eu sou o Miguel, eu vou passar primeiro a palavra ao Samuel Rocha, do IMEC, para dar umas palavras, e depois eu vou apresentar a Carmen e passar a palavra à Carmen, porque o palco hoje é dela. Samuel. Ok, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, agradeço a oportunidade de ter essa interação em tempo real, apesar de ser à distância, com a professora Carmen, da UFSCar, através do professor Miguel, aqui da Unicamp, da Faculdade de Educação. E a gente está aqui nessa interação, que a gente quer que fortaleça e frutifique bastante, através do Laboratório de Ensino de Matemática do IMEC, que já tem a longa tradição de formação de professores de ensino básico. E então nós estamos bastante contentes com essa possibilidade real de interação, e eu fico muito satisfeito de começar isso com a professora Carmen Passos, que tem longa experiência exatamente com esse tipo de interação que a gente pode aumentar no LEM, lá do IMEC, e com o Carlos Miguel, do CIESP-MAT, lá na Faculdade de Educação da Unicamp. Obrigado. Ok, obrigado, Samuel. Bem-vindo também a mais este evento. Eu vou apresentar a Carmen. Portanto, esta palestra faz parte de um conjunto de palestra e workshop que nós estamos a organizar, portanto, todos os meses, agora até ao final do ano, em parceria com o LEM, portanto, como o Samuel comentou, tentativa de efetivamente aproximar a educação e a matemática e a discussão da formação de professores da pedagogia e da matemática, obviamente na perspectiva de melhorar. E é por isso também agradecer desde já à Carmen pela disponibilidade de estar aqui connosco. Portanto, eu conheço a Carmen desde que vim para o Brasil, acho que antes até. Tenho o prazer de dizer que é uma das mais influentes pesquisadoras no âmbito da educação matemática, portanto, e com um trabalho focado principalmente nos anos iniciais. Tem uma longa e contributiva carreira no âmbito da formação de professores, tanto na pesquisa, quanto na extensão, quanto na construção de material didático. Tem sido coordenadora de vários projetos de pesquisa e de extensão ligado ao ensino e à formação de professores de matemática. É autora de mais de 50 artigos de pesquisa, de 10 livros relacionados com a formação de professores e de cerca de 50 capítulos de livros. Portanto, os números falam por si. Portanto, e como professora titular aposentada, recentemente aposentada, portanto, suponho que ainda não se habituou muito à vida da aposentadoria, mas como professora titular aposentada da UFSCar, continua ainda a contribuir para o trabalho da formação e da pesquisa, com esse ânimo e com essa força de trabalho que tanto nos inspira a nós próprios, aos mais novos que estamos por aqui, a continuar. Portanto, eu dou a palavra à Carmen, agradecendo desde já, e peço que os comentários e as perguntas sejam feitas aí no chat do YouTube, que nós depois vamos repassar no final para as discussões. Carmen, o palco é teu. Obrigado. Muito obrigada, eu agradeço, o convite do Miguel, do Samuel, do grupo, e para mim é uma honra estar conversando com vocês. É minha estreia nesse tipo de participação, Então, é um pouco do que eu sempre fiz, que eu pretendo estar discutindo aqui com vocês. Eu vou ler o texto que eu escrevi, de modo que eu possa tentar me conter um pouquinho dentro do tempo, para não ultrapassar. E eu espero que essas coisas que eu possa trazer aqui sejam, de algum modo, vamos dizer, motivo para que vocês procurem dialogar
né, a respeito. Então, a ideia é essa, que a gente possa estabelecer um diálogo aí sobre as questões que eu vou trazer, né. Então, especificamente, eu estou chamando essa apresentação de A Escrita no Percurso Formativo de Professores que Ensinam Matemática, e eu vou me dedicar a falar sobre o memorial de formação e os casos de ensino, né. Eu sou uma pesquisadora narrativa, que tenho usado a narrativa como um dos elementos importantes na formação de professores e também na pesquisa sobre formação de professores, né? E eu começo perguntando, né, o que pensam os professores sobre as narrativas, né? Será que escrever memorial de formação promove reflexões e desenvolvimento profissional de professores? Será que os casos de ensino podem promover a formação inicial e a formação continuada de professores? Ou, como a gente tem preferido chamar, a formação contínua de professores, né? O que nos leva a pensar que a leitura e a escrita são elementos substanciais na atividade formativa de professores? Eu acho que a leitura e a escrita, ela faz parte do contato dos professores no seu cotidiano, né? Mas isso ninguém discorda, mas a circulação desses escritos é que tem sido um forte aliado no processo de formação de professores. Então, estudos têm revelado que o ato do professor registrar suas práticas e as histórias de aulas contribui na promoção da sua autonomia. Mas não basta escrever suas histórias ou fazer relato delas, né? O desenvolvimento profissional do professor, ele é concebido como um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa. E, nesse caso, ele é potencializado pelo movimento da escrita, na medida que essa escrita exige uma reelaboração e ressignificação do pensamento pela própria estrutura do ato de escrever. Por quê? O ato de escrever, ele possibilita uma formulação mais acurada das ideias do que a comunicação oral. Então, o professor é uma pessoa que conta suas histórias no seu cotidiano da escola, ou deveria contá-las. Mas não basta fazer essa contação, vamos dizer assim, né? Eu acho que, à medida que a gente começa a ouvir o professor de um outro ponto de vista, a gente está dando a ele a possibilidade de promover novas reflexões sobre a vida, né? Como o Donald Duchamp fala, aponta a importância do processo reflexivo sobre como o modo que alguém vive a vida reflete sobre ela, e combina essa vivência com a autocrítica e o desenvolvimento, né? Então, o professor em exercício, ou o professor em formação, nos cursos de licenciatura, no caso, com os quais eu trabalho e trabalhei licenciatura em pedagogia e em matemática, ao buscar palavras para melhor se expressar, ou seja, ao buscar dar ao outro a possibilidade de compreender seus pensamentos e ideias, pode, a partir das suas experiências, construir relações necessárias à produção de sentidos ao que ele realiza e ao que ele pretende realizar. Então, a escrita, como uma atividade que envolve a interpretação e a produção, assume um papel central no processo educativo. Mobiliza conceitos e sistemas teóricos, possibilita ao sujeito da ação formativa assumir o papel de protagonista ao criar, produzir textos, ao invés de apenas consumi-los. Então, a produção escrita do professor é um ato político também, porque quando nós damos vozes ao professor, a gente está dando a ele esse poder, ele tem o que nos dizer, né? Então, colocar as ideias no papel, ainda que pareçam claras e coerentes, não é uma tarefa fácil, né? Ela, às vezes, é bem difícil mesmo. A gente experimenta lacunas nos nossos argumentos, a gente acha alguns conceitos que, às vezes, são vagos e ainda não tem conexões, mas a gente vai fazendo esse esforço intelectual e isso implica uma série de vantagens, né, que vão surgir na mente. Então, essas dificuldades que aparecem pelo fato de a escrita, ela não é uma comunicação de um resultado definitivo. É essa coisa que a gente tem que entender. Ela é uma continuação de um processo de análise, pois o nosso pensamento, né, os nossos pensamentos interiores,
tem de receber a aparência de forma escrita. Então, ela é um produto, ela apresenta um produto em processo, né? Então, apenas a gente pode dizer assim, que a gente tem um produto examinado por outras pessoas, como se fosse uma carta, como se fosse uma história, um bilhete. Mas essa carta é meio provisória, essa história é meio provisória, porque a gente tem o poder de modificá-la a partir das reflexões que a gente faz. Então, a escrita nunca está acabada, e passar por esse momento de sempre estar refazendo a sua escrita é muito interessante. Eu tive a experiência de refazer o meu memorial, que eu apresentei em 96, 95, por ocasião, menos, até acho que 93, ocasião do meu mestrado, quando eu fui fazer o concurso de titular. Então, a gente reinterpreta aquele memorial de formação a partir das nossas vivências, daquilo que a gente fez, né? Então, essa comunicação pode se dar por meio de diferentes tipos de registro, tais como as narrativas de professores, que elas podem ser autobiográficas, pode ser história de vida escolar, memorial de formação, ou mesmo casos de ensino, né? Então, aqui a gente vai falar do memorial de formação e do caso de ensino. Esses, para nós, seriam instrumentos que eles passam a exercer um forte papel de mediador na formação e no desenvolvimento profissional de professores. Ele serve de reflexão para as práticas futuras dos licenciados, e eles ajudam a minimizar a angústia que se estabelece nos profissionais de ensino, sobretudo quando a gente entra no início de carreira, ou quando a gente muda de etapa, de nível de ensino durante o nosso processo da docência, né? Então, é inegável o papel autoformador desses instrumentos escritos, desses instrumentos narrados, né? Porque os professores produzem conhecimento e o compartilham com outros grupos. É importante lembrar que, ao mesmo tempo em que uma produção escrita pode ser lida por diferentes pessoas, não cabe a ideia de homogeneização dos professores em formação, pois o mesmo registro escrito gera diferentes significados entre pessoas de um mesmo grupo, graças à singularidade das experiências de cada um. Então, essa interação e a significação proporcionadas pela escrita e leitura ajuda a garantir um princípio importante da formação de professores. Qual é? A possibilidade do questionamento das suas próprias crenças e práticas. Então, eu tenho alguns relatos de professores muito interessantes que eles nos fazem quando a gente compartilha os textos que eles nos cederam de alguma forma em narrativas, em autobiografias. E eles dizem, eu me vi de um outro modo, eu me vi numa outra prática, eu comecei a perceber como eu trabalhava, em como eu era uma professora, delicada, dedicada, como eu comecei a me ver. Então, quando a gente faz esse processo de autorreflexão, é bastante importante. Então, os autores que trabalham a escrita, os autores que trabalham as narrativas, que pesquisam a narrativa, a gente tem um trabalho bastante grande de legitimar os textos narrativos como pesquisas dentro da área de educação. Então, isso é uma questão bastante interessante, claro que não é um caso nesse momento, né? Mas é um assunto bastante interessante para se discutir aí em termos de formação de professores e pesquisa narrativa, né? Então, as narrativas de professores, eu vou falar um pouquinho agora dos memoriais de formação, né? Elas podem se constituir nessa ferramenta que eu falei, no contexto de formação docente, e valorizar essas narrativas vem fazendo parte do movimento que busca, cada vez mais, formar docentes reflexivos engajados com o seu próprio desenvolvimento profissional. Então, muitas pesquisas de professores têm sido realizadas em diferentes programas de pós-graduação no país, tanto em educação, como em educação matemática, e também programas de ensino de matemática, ensino de ciências e matemática, né? Então, essa perspectiva tem como pressuposto
a ideia de que a produção escrita pode ser uma ferramenta valiosa na formação docente e, como eu já disse, no âmbito político, porque ao publicar esses textos e relatos, as reflexões realizadas pelos professores que atuam na sala de aula começam a ser visíveis. Embora, politicamente, no momento atual, os professores estejam muitas vezes apagados das discussões mais amplas, né? Eu acho que é papel da universidade estar sempre buscando essa visibilidade, né? Então, as narrativas, elas expressam memórias e reflexões vividas, e no caso dos professores, tornam-se um importante instrumento para que eles possam difundir esse conhecimento produzido, né? É interessante que o grupo do Guilherme Prado e da Unicamp, ele fala assim: nós também, educadores, precisamos escrever para tomar consciência do quanto sabemos e nem sabemos que sabemos, e do quanto ainda não sabemos, mas podemos com certeza aprender. E é isso que ocorre muitas vezes com os nossos professores e com os nossos alunos da licenciatura, no momento em que a gente solicita que eles escrevam um memorial de formação com a matemática, né? Eles acham, eu não tenho nada a dizer, eu sou uma simples professora, eu sou só um estudante. Mas quando a gente começa a dar forma àquilo que a gente viveu, o ofício de ser professor, ele começa a ser revelado, principalmente quando a gente está numa fase da carreira com desafios emergentes, como a gente está vivendo agora, né? E é uma forma da gente conseguir se aproximar disso. E a análise, né, da potencialidade das narrativas para investigar o conhecimento profissional do professor, ela exige que a gente olhe para a narrativa como um todo. Há diferentes referenciais teóricos que têm sido utilizados aí pelo grupo da área de educação matemática para isso, né? Então, o que é importante? Que a gente procure ver as diferentes dimensões da formação do professor narrador transcritas nessa narrativa, desde os seus sistemas de crenças, anteriores à prática, passando pelo confronto com a realidade, vivenciada por ele na prática profissional, o confronto com as experiências que ele estiver vivenciado, no curso de licenciatura em pedagogia ou no curso de matemática, né? Então, desse modo que a gente vai conseguir compreender por que aquela prática é daquela forma, por que aquele professor tem sucesso, por que aquele professor pode ser um professor colaborador dos cursos de licenciatura, no caso, conosco, né? Trabalhamos com as licenciaturas de pedagogia e de matemática, e como é que a gente pode aproximar esse fazer do professor do que o aluno da licenciatura está vivenciando. Segundo Cortázar, as histórias de professores nos possibilitam ouvir suas vozes, e assim nós podemos começar a entender a sua cultura, a partir do seu ponto de vista. Quando o professor conta suas histórias, ele conduz as reflexões e as trocas de experiência muito importantes para a constituição e o próprio desenvolvimento profissional. Por quê? Algumas das preocupações que a gente deve ter enquanto professor, elas aparecem no modo com que ele se expressa, né? Então, uma outra questão que a gente tem que ficar atento, né? Basta o professor escrever as suas narrativas, né? Se o professor reler as próprias narrativas escritas ao longo da carreira docente, isso será suficiente para ele se desenvolver profissionalmente? A quem o professor deve ou pode contar as suas histórias vividas, sentidas e experimentadas quando está trabalhando nas escolas, envolvido com seus alunos? Todas as pessoas do convívio do professor têm interesse em ouvir as histórias dos professores, as histórias das suas aulas, né? Então, essas questões nos colocam aí em movimento, né? O que nós, formadores de professores, o que nós, professores dos cursos de licenciatura, coordenadores de grupo de pesquisa, que estamos envolvidos com esse ambiente acadêmico, né? Consideramos, o que nós temos feito para isso? Como a escola tem gerenciado a tarefa de ser professor na escola? Então, é outra coisa muito interessante para a gente pensar, né? Quem ouve as angústias profissionais do professor sem levar a crítica
de que ele é um professor acomodado, sem interesse, etc, etc, né? Então, esse ouvir, essa troca, ele precisa encontrar alguma ressonância, né? Como é que o professor onde ele vai encontrar a ressonância? A gente tem buscado trazer os professores para atividades integradas nos grupos de pesquisa, de algum modo, integrando-os no grupo de pesquisa. O pessoal da Unicamp fez isso há muitos anos e continua fazendo. Cada um de nós que saiu dos cursos de mestrado e doutorado da Unicamp procurou nos seus locais de trabalho incorporar as práticas de grupos que socializam os trabalhos, que dividem as experiências, de modo a ter sempre um trabalho colaborativo com o professor. Não é simples ter um trabalho colaborativo, não é só porque eu quero ter um trabalho colaborativo com o professor que eu vou conseguir fazer esse espaço ser colaborativo, né? Então, a gente tem que buscar, de algum modo, que o professor tenha essa confiança no que a gente faz, porque muitas vezes o professor da escola reclama que a universidade vai à escola, mas a universidade não ouve a escola, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para ter o professor com a gente. E a gente tem que buscar de que modo eu posso chegar na escola. Será que todo mundo tem condições de... Desculpe aí, mas os meus barulhinhos de vez em quando vão acontecer. Né? Será que a gente consegue chegar nas escolas e proporcionar ao professor todas as condições para que ele possa ter o apoio necessário? Né? O que está faltando para a gente? Só um minutinho, por favor. Desculpa aqui, mas é a vida. Enfim. E aí, aliado a tudo isso, né, a gente tem que pensar como é que o professor aprende a ensinar. Será que a gente tem respostas para isso? O trabalho docente, ele é fácil ou ele é difícil? Ele é simples ou é complexo? Qual é a maior dificuldade que o professor enfrenta na sala de aula para desenvolver o seu trabalho? E na escola? Né? O que o professor deve fazer quando não sabe resolver as situações que ocorrem na sua sala de aula? A quem e a que o professor pode recorrer quando tem dúvidas sobre o que deve desenvolver no seu trabalho? O professor que está na sala de aula tem essas perguntas em questões de segundos. Essas dúvidas ocorrem para ele de modo que ele tem que ter respostas imediatas ali. E, claro, nem tudo a gente tem resposta, né? Então, entender isso, poder dialogar sobre isso, é uma forma que nós precisamos estar junto com o professor, expandindo essas discussões para que a gente busque ampliar o repertório teórico e metodológico, né? Então, essas questões têm ocupado um pouco das minhas pesquisas, né? Atualmente eu tenho expandido um pouco mais essas discussões, tentando aumentar o repertório teórico e metodológico para estudar e analisar essas escritas de si, concebidas como dispositivo de investigação educacional e como prática de formação, considerando a experiência dos professores, aí a sua relação com o conhecimento matemático e as dimensões sociais do seu ensino. Eu estou me aproximando um pouco mais dos referenciais da sociologia da educação matemática, tentando encontrar aí mais elementos para poder olhar para esses dados, né? E não vai ser preciso lembrar aí que essas questões colocam a gente em movimento, né? E a partir dela que a gente vai tentando compreender como o professor pode ampliar suas reflexões sobre a prática e se ver como um professor investigador da própria prática, né? Eu acho que à medida que a gente consegue fazer da nossa prática um laboratório de investigação, todas as questões são importantes, todas as perguntas que os estudantes nos trazem são importantes, e eles precisam de respostas. E essas respostas, às vezes, a gente não tem, mas a gente vai buscar, né? Então, é a partir desses grupos, desse jeito que a gente tem trabalhado, buscado viver, a gente vai encontrando sentido de identidade, de capacidade para o pensamento e as ações que a gente procura desenvolver na sala de aula, né?
Uma coisa é certa, que falar sobre as próprias experiências formadoras, de certa maneira, é contar para si mesmo a sua própria história e as suas qualidades pessoais e socioculturais, ou seja, a partir do valor do que eu atribuí ao que eu vivi, essa continuidade temporal do nosso ser psicossomático, na verdade, como diz os referenciais que a gente tem utilizado, né? Contudo, isso também é um modo da gente dizer que esse contínuo temporal, algumas das vivências que a gente tem, elas são mais intensas e particulares que a outra, e que isso impõe à nossa consciência que a gente extrai as informações que a gente considerar as mais úteis, e às vezes a gente afasta um pouco aquelas que a gente está em transição com a gente mesmo, né? E por isso que, às vezes, a gente precisa desse apoio, vamos dizer, aí dentro dos grupos, estudando, discutindo e debatendo. Tá? Então, para compreender a construção da experiência, né, a gente tem usado o referencial da Jussot, que vai falar das 3 modalidades de experiência. Ela chama ter experiência, fazer experiência e pensar sobre a experiência, né? Então, ter a experiência seriam as vivências de acontecimentos que ocorrem durante toda a vida e tornam-se significativos, mas sem tê-los provocado. Já fazer experiência seriam as vivências que nós próprios provocamos, criamos de propósito, as situações para fazer experiência. E pensar sobre, tanto sobre aquelas que tivemos sem procurá-las, como aquelas que nós mesmos criamos, né? Então, são elementos que a gente vai estabelecendo conosco mesmo. Então, eu vou pensando na minha prática, na prática vivida, eu provoco determinados tipos de experiência. E com isso, o desenvolvimento dos processos de elaboração das vivências em experiências, ela vai estar tendo um alargamento do campo da consciência, de modo a promover mudanças, a promover criatividade, autonomização, responsabilização diferente, ou seja, ele vai estar inscrito no processo de aprendizagem, conhecimento de formação. Né? Então, a gente acredita que esse processo de escrever, de falar da própria experiência, de rever, ele evoca o vivido num processo formativo, né, de professores em início de carreira, ou professores em qualquer tempo de carreira, professor em formação e professor em exercício, né? Então, eu aprendo com o que cria ou criou experiência por mim, daí eu extraio alguma coisa, algo que passo a guardar comigo, cuja evocação me pode permitir uma retomada, uma reinterpretação e que serve de referencial para a minha ação ou pensamento. É o que diz Jussot a esse respeito, né? Então, essa perspectiva teórica que a gente tem utilizado, a trajetória de vida, ela não determina, mas ela representa uma importante condição no contexto do qual o futuro profissional da educação retira o material para a construção da sua maneira pessoal de lidar com a profissão. Então, veja, a gente não espera que o professor que passe por todo esse momento de reflexão simplesmente repita toda aquela história de ser professor de matemática, repetindo aquela matemática que ele viu enquanto ele foi aluno de uma determinada época, mas que ele faça um processo mais reflexivo de atuação, ligando, né, retomando tudo isso. Então, para nós, o que a gente tem visto, que as narrativas permitem a explicitação e a reflexão sobre o que chamamos de episódios marcantes, situações que envolvem uma carga emotiva, às vezes intensa, traz à memória questões positivas ou negativas. A gente tem algumas aqui, eu não vou ler para não causar nenhum pânico, mas a gente tem algumas muito que são tristes e são declaradas por alunos na formação, ou mesmo por professores em formação continuada, né? E que envolve aí os processos de desenvolvimento profissional e causam, de certo modo, às vezes, alguns traumas, vamos dizer assim, e que o professor evita de fazer algumas coisas devido àquilo ocorrido. Não é uma psicanálise, não tem nada a ver com isso, mas é um momento que a gente pode fazer as trocas, né, e colocar essas coisas em pano, né,
limpos, vamos dizer assim, de que modo isso eu posso ressignificar isso? De que modo essa memória, que de certo modo causou um impacto negativo, pode dar a volta por cima, não é verdade? Então, é nesse sentido que isso muitas vezes ocorre nos cursos de pedagogia, e também nos cursos de formação de professores, vamos dizer, a nível médio, que muito tempo existiu, em alguns estados brasileiros ainda existe, né, e que é uma aversão à matemática bastante forte, que interfere muito na ação desse futuro professor. Às vezes ele vai para o curso de formação de professores com a expectativa de que a matemática não fará parte. Eu tenho algumas ex-alunos que dizem isso. Eu fico tremendo quando eu vejo na grade curricular que tem uma disciplina de matemática no curso de pedagogia, como se não fosse parte, né, da formação do estudante, né, a questão da matemática, né. Então, como nos alerta Souza, né, a escrita deve ser questionada. A escrita narrativa constitui-se numa aprendizagem experiencial ao colocar o sujeito numa prática subjetiva e intersubjetiva do processo de formação. Então, tecida nas experiências e aprendizagens ao longo da vida, ela vai expressar no texto narrativo, congregando e carregando experiências diferentes e diversas a partir das próprias escolhas e dinâmicas e significações da vida. Então, como que a gente pode pensar na circulação dessas experiências, né, no momento de formação? De duas maneiras, né? A gente pode ter, dentro do curso normal de licenciatura, a gente pode ter o campo das aulas, as turmas que a gente está trabalhando, e tentar fazer desse grupo um momento em que tenha um sentimento de pertencimento, de confiança naquele grupo participante. Porque nem todo mundo tem desejo de que suas histórias, boas ou más, sejam compartilhadas, né? Mas à medida que alguns dos estudantes se colocam e se expressam, outros sentimentos aparecem, então pode surgir efeitos positivos. Então, eu só vou conseguir me comunicar sinceramente com outro quando eu tiver confiança para isso. Às vezes, numa turma de um curso de licenciatura, o tempo é muito curto para que eu consiga tudo isso. Mas, de certo modo, quando eu consigo colocar no papel e dizer para os meus estudantes, por exemplo, você não precisa se identificar, né? Você coloque aquilo que você está, seu sentimento, e a gente procura trazer marcas desse sentimento de uma forma que abordar o conteúdo para que essas marcas sejam apagadas de alguma forma ou ressignificadas, a gente vai dando ao estudante a oportunidade de se ver naquela situação que foi constrangedora em algum momento da sua experiência com a matemática, né? Então, eu trabalhei com esse tipo de prática mesmo antes de estudar as narrativas, quando eu trabalhava no curso de Cefam de Campinas, e eu perguntava para o estudante algumas coisas em relação à matemática, e pedia para eles escreverem a respeito, e buscava, durante o curso que a gente trabalhava, ressignificar aquelas experiências negativas com a matemática, né? Então, esse período vivido, que às vezes era de sofrimento, ele precisa ser ressignificado na formação do professor. E não só na matemática, né? Vamos pensar. Isso pode ocorrer em dentro da perspectiva da formação de professores, em qualquer área do conhecimento. Ele pode ter uma experiência que ela precisa ser ressignificada, né? Então, eu vou só ler um trechinho aqui de um memorial, porque é interessante, porque a gente vai ver que as cenas são tão vivas na memória da futura professora das séries iniciais, é uma aluna da pedagogia, que fica marcante. Ela diz assim: me lembro quando estava na 5ª série e o professor entrou pela primeira vez na sala de aula. Seu nome era Maurício. Ele entrou na sala e disse: a matemática é muito difícil. Ele colocou uma equação muito difícil na lousa e apontou um dos alunos para resolver. Esse aluno chamava-se Jefferson, e ele foi até a lousa e não conseguiu resolver o problema. O professor pediu que ele ficasse na lousa. O primeiro aluno chamado não conseguiu, então foi o segundo, que também não conseguiu.
Então, o que a gente percebe aqui? Até os nomes das pessoas, ela já não está mais na quinta série, né? Faz muitos anos que isso ocorreu, mas mostra como as marcas ficaram ali naquela cena marcada. Como que eu já sei que vai ser muito difícil? O que é esse poder que tem ocorrido aí, né, com a matemática? Então, de que modo a gente pode não fazer mais isso, né? Então, a gente tem que apostar na possibilidade de usos de ferramentas para que essas experiências aí possam ser, de alguma forma, transformadas, né? Por outro lado, o trabalho formativo, quando a gente trabalha nessa perspectiva, a produção dos escritos autobiográficos, elas podem orientar uma busca de conexões mais amplas, né? Então, a partir dessas leituras e questionamentos, como eu comentei, a gente vai poder tentar ver que essas memórias pessoais são fontes valiosas para ajudar na compreensão e também nas injunções históricas e culturais preponderantes aí em determinadas épocas do contexto cultural. Há de se considerar, por exemplo, quem passou por uma educação mais tecnicista. Então, claro que aquele momento tinha uma matemática de uma forma. Então, quando você fazia as estruturas matemáticas daquela forma, era daquele jeito que a gente pensava a matemática. Então, quando a gente consegue compreender a época e por que aquilo acontecia naquela época, a gente começa a ressignificar aquilo que falou, né? Então, por muito tempo, pensou-se que decorar tabuada fosse a melhor coisa. Eu sempre passei muito mal com essa perspectiva de decorar tabuada, porque eu não conseguia decorar nada na minha vida. Então, eu começava uma coisa decorada, eu terminava um verso, terminava de outro. Então, se eu não entendesse o que eu estava fazendo, eu não conseguiria, eu ia mal. Então, eu tinha essa preocupação. E eu gostava de matemática, imagine só, né? Então, essa perspectiva, geralmente nos anos 70, anos 60, de que a memória era o fator mais importante nas aulas de matemática, foi ressignificado. Então, sem compreensão, de nada vale a memória, não é verdade? Então, falando desse memorial de formação, o que a gente vai poder falar agora, né? Que falar da biografia, da autobiografia, ela fundamenta um aspecto muito importante dessa interação, que toda narrativa de um acontecimento ou de uma vida, ou um ato, ele totaliza de uma forma sintética experiências vividas. Eu vou ler um memorial de formação, apenas uma parte dele, de um estudante de licenciatura de matemática, muito interessante, tá? Eu acho que é interessante porque nós vamos ver como a matemática cercou esse nosso estudante. Ele diz assim: minha vida estudantil começou aos 6 anos de idade. Ao contrário de muitas famílias na época, minha mãe me matriculou diretamente no primeiro ano do ensino básico. Nunca havia cursado maternal ou pré-escola. Mal sabia pegar no lápis. Tinha dificuldade com tudo. A partir da quinta série, já não encontrava dificuldades com as matérias. Gostava principalmente das ciências exatas. Matemática era a minha preferida. Minha família sempre apostou que eu seria engenheiro, pois, além do gosto pelas exatas, adorava desmontar objetos em casa. Porém, quase nunca conseguia remontá-los. Quando terminei o primeiro grau, minha mãe me matriculou em 2 escolas diferentes. No período matutino, fazia o colegial, e à noite cursava ensino técnico. Na época, tive alguns professores de matemática ruins, outros que nem formados na área eram. Contudo, isso não diminuiu meu interesse pela área. No entanto, quando eu terminei o segundo grau, ainda não sabia o que realmente queria. Não prestei matemática, porque achava que a carreira limitava-se apenas ao ensino. Optei por processamento de dados, mas tal escolha não duraria muito tempo. Acabei desistindo ainda no primeiro semestre, porque não conseguia acompanhar as disciplinas de matemática. Depois, acabei cursando engenharia civil. Nos 3 primeiros anos, cursava apenas matemática, desenho geométrico, física e química. Fui reprovado tantas vezes em cálculo e álgebra que pensei em desistir novamente. Acabei me formando, superando minhas dificuldades em cálculo e álgebra. Achava que até então nunca mais precisaria estudar tais matérias. Mero engano. O destino ainda me traria essas matérias novamente.
Após a graduação, queria continuar estudando, porém em algo diferente das exatas. Resolvi tentar uma pós-graduação. Acabei tentando mestrado em 3 lugares diferentes. Um na área de urbanismo, era o curso que mais me interessava até aquele momento. E 2 na área específica de engenharia, cálculo estrutural. Passei apenas nos 2 últimos. Mais tarde, soube que eu não fui aceito no curso de urbanismo em razão do meu currículo, que era mais voltado para a área de engenharia. Ou seja, por mais um bom tempo, o cálculo e a álgebra continuariam me acompanhando. Comecei, então, a trabalhar no mestrado em mecânica computacional, mais especificamente na área de métodos numéricos. Pude, então, comprovar que a matemática sempre faria parte da minha vida, direta ou indiretamente. Durante o mestrado, conheci um amigo fascinado pela matemática, com o qual vivia e dividia um apartamento. Mais tarde, outro colega da pós-graduação viria se juntar a nós. Em comum, tínhamos a engenharia. O primeiro era o engenheiro, que, assim como eu, estava fazendo mestrado na própria engenharia. O segundo era um matemático, que resolveu fazer doutorado em engenharia. Dessa forma, vivia entre engenharia e matemática. Acabei me contagiando pelos amigos. E assim que terminei o mestrado, prestei vestibular para matemática. Acabei passando bem colocado. Mas o mais engraçado é que eu tive as minhas piores notas nas disciplinas de exatas. Novamente, tive que encarar um dos meus piores pesadelos, o cálculo e a álgebra. Hoje estou terminando o curso de licenciatura em matemática e no meio do doutorado em engenharia. Honestamente, ainda não sei o que quero fazer. Porém, de uma coisa tenho certeza: a matemática sempre estará presente na minha vida. O que a gente vê aqui, né? A gente vê o todo da pessoa na sua narrativa. Como que as pessoas, como que o meio, a mãe, a família, os amigos, a matemática vivida fez com que esse estudante de licenciatura de matemática escrevesse para a gente toda a sua vida, vamos dizer assim, ligada à matemática, né? Então, vai mostrando, e ele era um excelente aluno na ocasião que ele escreveu esse trabalho, no curso de licenciatura em matemática, fazia as atividades de estágio de uma forma muito interessante, muito criativa, talvez por toda essa sua vivência, experiência que ele foi tendo, né? Então, essa narrativa desse memorial biográfico conta uma vida, né? Ferrarotti diria assim: digamos que antes que narra uma interação presente por intermédio de uma vida, né? Então, antes dele contar a vida, ele narra uma interação que ele teve com a matemática por intermédio da vida dele, né? Então, a gente percebe como que o fascínio pela matemática, que quer queira, quer não, ela está lá, né? E como é que ele consegue superar suas limitações ou não, pelo cálculo, talvez seja o jeito que ele estivesse encarando aquele cálculo, né? Então, isso é uma coisa a gente pensar, e para poder entender isso, claro que não basta eu ler a narrativa dele para vocês aqui, o memorial de formação deles, mas são momentos reflexivos que permitem que a gente possa compreender o que está ocorrendo. Bom, agora então eu vou falar a respeito dos casos de ensino, né? O que seria um caso de ensino, o que a gente considere, quais os referenciais de casos de ensino que a gente está se pautando nesse momento, e que os estudos têm mostrado o porquê que caso de ensino pode ser um dos elementos importantes no processo de formação de professores. Um dos elementos importantes que vai compor essa base dos conhecimentos necessários para a atuação do professor, para a formação do professor, né? O caso de ensino ele pode ser um tipo de narrativa que expressa uma experiência vivenciada pelos professores, mas não é uma simples história de um professor, né? Um caso de ensino, ele está demonstrando uma complexidade e os conflitos existentes na prática. No caso desse memorial de formação que a gente leu, ele não é um caso de ensino, ele é um caso da memória da vida dessa pessoa, né?
Então, o caso de ensino, de acordo com a Maria da Graça Mizukami, ele se constitui numa importante ferramenta para a formação docente ao trazer exemplo de situações e dilemas de como os professores podem lidar com tais episódios. Então, a análise, o estudo e a elaboração de casos podem configurar uma importante estratégia para a atividade reflexiva na formação e na atuação de professores, pois favorece a busca pela resolução de problemas cotidianos, compartilhamento de experiências e ideias e articulação entre teoria e prática. Por diferentes momentos, nós temos trabalhado na formação de professores com análise de casos de ensino, tanto nos cursos de matemática, de licenciatura em matemática, como nos cursos de pedagogia. E nesse momento em que a gente vive atualmente, de ensino remoto, uma boa ferramenta para a gente conseguir ouvir o licenciando a respeito de situações que pode estar tendo na sala de aula. Além disso, o caso de ensino nos permite, e permite aos docentes, que ao lidar com situações vivenciadas e possíveis soluções pensadas e tomadas diante de um determinado caso, eles reflitam muitas vezes e ressignifiquem as suas concepções, as suas crenças e práticas, né? Tem um caso muito famoso, escrito pelo Rodolfo Caniato, que é o caso do... esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. E aí é muito interessante por conta da forma com que ele escreve no ensino de ciências. Então, é bastante interessante e a gente sempre usou ele em outros contextos nos cursos de pedagogia. Mas depois a gente começou a construir os casos a partir das experiências vivenciadas pelos professores, né? Pode-se falar que o estudo de caso como uma estratégia de investigação e a análise do caso como uma estratégia formativa. Então, uma estratégia de investigação quando eu tenho um caso e vou estudar esse caso. Mas quando eu faço análise do caso, eu tenho uma estratégia formativa. Por isso que essas duas, vamos dizer, etapas do caso de ensino, ela é bastante importante, né? Análise de casos bem documentados, eles podem ser exemplos concretos da prática. O caso de ensino, ele contém descrições detalhadas de como ocorreu um evento, podem ser completados com informações sobre o contexto, sobre os pensamentos e os sentimentos envolvidos na ação, podem trazer problematizações que levem os interlocutores a interrogações reflexivas, né? E é isso que a gente espera, que ele seja um convite aos professores e aos futuros professores a aprender a partir das suas experiências. Assim, a utilização dos casos de ensino, ele, para nós, é como se fosse uma unidade de análise reflexiva que ajuda na organização do processo de reflexão. Então, o que a gente tem quase uma luta constante nos cursos de licenciatura, né? É uma luta entre a dicotomia, entre a teoria e a prática. Muitas vezes, os nossos licenciados dizem assim, isso aqui que você está trazendo é só na teoria, lá na sala de aula é outra coisa, na teoria a prática é outra. Não, na prática a teoria é de outra, vamos dizer, não é de outra natureza, mas ela não existe prática sem teoria, não é verdade? Então, enxergar a importância dos saberes produzidos pelos docentes na escola básica, na sua prática cotidiana, é um dos pontos de partida para o trabalho cooperativo que a gente defende. Então, quando a gente consegue compartilhar esses casos e dar voz ao professor, o professor é o nosso parceiro na formação de professores, é o nosso parceiro nos cursos de licenciatura de pedagogia, nos cursos de licenciatura em matemática. Então, quando a gente consegue trazer esses casos para circular na formação de professores, a gente está tendo a voz do professor na sala de aula. A gente trouxe a prática, estamos trabalhando essa prática, analisando, fazendo um processo reflexivo dessas práticas, né? Então, rompendo com aquela ideia de que na prática aquilo não vai funcionar. Eu já escrevi alguns casos ligados aos alunos da matemática,
em relação à aversão que alguns deles tinham em ser professores do 6º ano, por exemplo, né? Então, aí eu começo a debater, como assim, né? Por que eu ser professor do 6º ano não dá certo? Ah, porque professor do 6º ano fica só repetindo contas, contas e contas, e os alunos não sabem nada, etc, etc. A gente começa a discutir de quem é o papel de ensinar essas benditas contas, né? O que significa isso para o professor que está nos anos iniciais, o professor que está iniciando o Fundamental 2? Então, são coisas bastante interessantes que a gente tem que levar em conta, né? Então, em um caso de ensino, o tipo de fala e a escrita apresentadas são geralmente descritivas e ricas em detalhes. Isso nos ajuda a tornar visíveis e acessíveis eventos normais e práticas de ensino e da forma com que foi feita a tentativa, de como é que aquilo estava rolando, a aprendizagem, e também o modo pelo qual diferentes professores e estudantes, administradores e famílias os entendem. Então, tem muitos casos, eu agora me lembrei o nome do caso do Rodolfo Caniato, é o Joãozinho da Maré. Então, é bastante interessante, porque é dentro do ponto de vista do ensino da ciência. Então, é um caso bem interessante que ele construiu. Então, o diálogo simulado ou reelaborado, estabelecido entre os participantes coadjuvantes desse cenário de aprendizagem, desvelam as relações entre casos concretos e também questões e construtos teóricos mais gerais da prática docente para ensinar os conteúdos específicos. Então, em um contexto onde a investigação é uma postura, grupos de professores, eles se envolvem na construção do conhecimento por meio dessas conversas, né, e de outras formas de análise e interpretação colaborativa. Então, quando a gente busca, através de um caso, envolver os coadjuvantes, participantes dessa ação, a gente está contracenando com esses nossos coadjuvantes. No caso, aqui hoje a gente está contracenando com as pessoas que estão nos ouvindo, que são professores de matemática, são professores que ensinam matemática nos anos iniciais, são licenciados, são aqueles interessados em ouvir falar sobre essa temática, né? Então, eu vou apresentar para vocês um caso de ensino que foi construído pela professora Brenda Mengali, que é uma professora de matemática e que lecionava no curso de pedagogia da UFSCar. Ela escreveu um caso que se chama o caso da professora Andréia. Então, esse caso foi pensado para desenvolver um conteúdo com os alunos do curso de pedagogia, um conteúdo matemático. E o caso é o seguinte, eu vou ler o caso. Andréia é professora dos anos iniciais de uma escola pública. Seus alunos compõem uma turma do 4º ano. Em uma das suas aulas de matemática, Andréia propôs o seguinte problema aos seus alunos. Aspas, o problema. Juliana faz brincos e colares para vender. Ela demora 15 minutos para fazer um par de brincos simples e meia hora para fazer um par de brincos sofisticados. Juliana recebeu uma encomenda para entregar no final do mês. São 20 pares de brincos simples e 10 pares de brincos sofisticados. Quantas horas Juliana terá que trabalhar para fazer todos os pares de brincos encomendados? Acho que aqui a gente já até imagina qual é o conteúdo que a professora Andréia quer trabalhar com os seus estudantes, não é mesmo? Pois ela está continuando, o caso da professora Andréia. Ao apresentar essa situação-problema, a professora fez a leitura inicial para os seus alunos. Nesse momento, a aluna Sara questionou quantos minutos eram meia hora. Então, Andréia disse que faria no quadro o desenho de 2 relógios, e os alunos iriam ajudá-la a representar neles 15 minutos, tempo para fazer um par de brincos simples, e meia hora, tempo para fazer um par de brincos sofisticados. Para a circunferência do relógio, para que a circunferência do relógio ficasse bem desenhada, a professora Andréia pegou em seu estojo um pedaço de barbante, uma vez que não dispunha de um compasso. Ao ver a professora enrolando a caneta no barbante para prendê-la e então começar a desenhar,
a circunferência, Bruno perguntou: professora, o que você vai fazer? Por que está enrolando a caneta no barbante? Neste momento, Andréia percebeu a necessidade de dar uma pausa na situação problema proposta, esclarecer ao Bruno e provavelmente aos demais alunos da turma, que também deveriam estar fazendo a mesma pergunta, por que a caneta estava presa no barbante. Então, a professora disse aos alunos que iria usar o barbante e a caneta como um compasso, um instrumento utilizado para fazer o desenho de circunferências. Quando a professora traçou no quadro as duas circunferências, Júlia perguntou: professora, a senhora desenhou uma bola? Eu acho que é um círculo, professora, falou Bruno. Com o surgimento desses questionamentos, André identificou na fala dos alunos a dificuldade em diferenciar as figuras planas das espaciais. Explicou para eles que a figura desenhada no quadro era a representação de uma circunferência e que daria continuidade à discussão inicial, mas planejaria uma sequência de atividades para abordar tais conteúdos e discutir com eles as características de cada um dos modelos geométricos, circunferência, círculo e esfera, o que os alunos chamaram de bola, e assim, consequentemente, possibilitar a diferenciação entre esses modelos. Esse é o caso. Quais as questões que a Brenda construiu para problematizar o caso? Ela escreveu: no relato da professora Andréia, percebemos que seus alunos não conseguiram identificar as características do círculo, da circunferência e da esfera. Durante as aulas da disciplina, do curso de pedagogia, foi discutido sobre a pouca ou nenhuma importância que é dada à geometria na educação infantil e nos anos iniciais. Escreva sobre os pontos mais relevantes a respeito dessa discussão. Isso era para os alunos da pedagogia fazerem em duplas durante as aulas de pedagogia, de matemática no curso de pedagogia. Outra questão: como deve ser o trabalho docente que tem como finalidade favorecer o processo de elaboração do conhecimento geométrico na educação infantil e nos anos iniciais? Argumente tomando como referência os estudos e as discussões realizadas na disciplina. E a terceira questão é: se você fosse professora dessa turma, como faria a próxima aula indicada no relato envolvendo os conceitos de circunferência, círculo e esfera? Né? Então, o que a gente percebe com esse caso construído pela Brenda, né? E que ela chama de caso da professora Andréia, e que ela envolve os alunos da pedagogia nos conceitos que ela detectou que os alunos do quarto ano não tinham compreendido adequadamente. Então, essa situação de caso de ensino traz uma problemática na ação da professora, não que tenha sido provocada pela professora, mas provocada pelo aquele ambiente, pelas perguntas dos estudantes, pelo modo com que a professora percebe como os estudantes fizeram os questionamentos. Então, a hora de fazer os questionamentos, ela percebe que há equívocos na forma com que eles se expressam. Ela percebe que ela precisa retomar tudo isso. E a intenção dela era trabalhar medida de tempo, relógio, certo? Era essa a intenção que ela tinha com aquela situação problema. Então, a gente percebe que uma situação problema leva a outros questionamentos importantes no cotidiano do professor. E saber lidar com essas questões e essas perguntas que ocorrem no cotidiano, às vezes a gente precisa trocar ideias com outras pessoas que conhecem mais sobre aquilo que eu estou falando. A professora poderia dizer, não é uma bola, é uma circunferência. Mas e aí? Isso era uma resposta plausível para aquele aluno que tinha essa discussão? Quando o menino fala, eu não acho que é uma bola, eu acho que é um círculo. Será que o que ele estava querendo dizer entre um e outro? Então, esse evento ocorrido na sala de aula foi possível ser transformado num caso de ensino, né? E quando essas questões são colocadas para nós no curso de pedagogia, e os alunos do curso de pedagogia vão poder refletir sobre, pesquisar sobre, investigar sobre,
E a gente não quer que eles tenham as respostas prontas, mas que eles busquem onde encontrar as respostas para essa situação. Que eles elaborem a continuidade das atividades que podem ser desenvolvidas com aquela turma do 4º ano para atingir os objetivos. Como é que ela continuaria isso? Então, é nessa perspectiva que a gente pensa em construir, né, um estudo, um caso de ensino, um caso que leve a essas questões, né? Enfim, eu acho que a ideia que a professora poderia ter, a melhor forma de compreender no caso, usando o desenho do relógio, o tempo decorrido de 15 minutos e de meia hora, ela poderia estar trabalhando em outros conteúdos, inclusive, nesse momento. Então, de que modo isso pode ser feito? Como é que a professora poderia explorar essas situações? Será que ela poderia trabalhar outros conteúdos, né? Será que as ideias de fração também não poderiam fazer parte da situação-problema desse contexto? Né? Ao desenhar no quadro os relógios, a professora poderia ter explorado e discutido além das questões geométricas. Então, olha quanta coisa é possível surgir, né, no modo como as aulas podem ser trabalhadas na formação de professores. Eu digo na formação inicial e também na formação continuada de professores, porque eu acho que as coisas estão sempre ligadas, né? Se a gente olhar os novos documentos curriculares, as diretrizes curriculares, que a formação continuada, ela deve estar integrada à formação inicial do professor, as possibilidades de trazer esses relatos de professores, ela é bastante viável, né? Eu acho que dizer que as habilidades matemáticas, elas não são apenas prescritas nas orientações curriculares, na verdade, né? Eu acho que quando a gente tem agora essas novas orientações curriculares, quase como descritores de prova, perde muito em deixar de interpretar as situações do cotidiano, sociais, políticas e estruturais que vêm aí atreladas ao ensino da matemática, né? Então, o que eu procurei trazer aqui foi um debate a partir da leitura escrita do professor, como uma estratégia possível para a formação pensada como uma formação como um contínuo, que a gente nunca está formado, a gente está sempre nesse movimento, né? Então, o trabalho com o professor, ele nos parece promissor, dentro de uma perspectiva que quebra esse ciclo, né, de dicotomia teoria-prática, né? Os casos e as narrativas e os memoriais, eles podem subsidiar uma reflexão, são exemplos de que isso é possível, né? E que mais? Que, voltando novamente, que a centralidade no próprio desenvolvimento profissional do professor, ela pode trazer contribuições significativas para a prática docente. Então, quando o professor, ele se sente mesmo, né, a centralidade ser próprio do desenvolvimento dele, então essa distância que o outro vai trazer práticas para ele, que o curso vai ser suficiente, a gente já não acredita mais nisso, mas sim nos trabalhos integrados, juntos com o professor, né? Então, eu acredito, inclusive, que nesse momento histórico de isolamento que a gente está, aí talvez possa até ser minimizado com ambientes de aprendizagem nessa perspectiva, né? Lembrando, mais uma vez, que a produção escrita, ela pode ser lida por diferentes pessoas, mas não cabe aí uma homogeneização, porque as experiências são próprias de cada um mesmo, né? Então, a interação e o significado proporcionado pela escrita, elas podem ajudar, sim, né, a garantir aí um princípio importante na formação de professores. Ou seja, né, pode ser uma possibilidade de questionamento das suas próprias crenças e das suas práticas, né? É isso, por enquanto. Vamos lá. Ora, obrigado, Carmen, por esta hora maravilhosamente passada. Eu estou a ver aqui nos comentários do YouTube. A Rossana Biani não fez uma questão, mas fez uma observação.
Portanto, da importância no caso de ensino que comentaste, da importância de ouvir efetivamente os alunos, portanto, de incluir o aluno e de passar a ouvir os alunos na nossa prática, que eu também achei que foi algo interessante e potente no caso que comentaste. Portanto, eu tinha uma pergunta também, estava a ver se alguém fazia alguma, mas entretanto, eu tinha uma pergunta também relacionada com isso. Quando vocês fazem, ou quando se faz os casos de ensino para que os professores ou os professores comentem, ou o movimento contrário, pedir a alguém para escrever o caso de ensino. Também, são as duas coisas, viu, Miguel? As duas coisas. Quais são as diferenças a perspectiva das diferenças que se consideram, porque efetivamente são pontos de partida diferentes. Portanto, isso por um lado. E por outro lado, como eu sei que são as duas coisas, se quando pedem para que os professores ou os futuros professores elaborem esses casos de ensino, se há algum conjunto de indicações que seja dado em dimensões que se vão focar especificamente. Portanto, pegando no comentário da Rossana, por exemplo, se dizem tem que ter algumas respostas de alunos, alguns comentários de alunos, ou se deixam livre, ou se há das várias opções possíveis. Então, na verdade, assim, tem as duas coisas, né? Eu acho que muitos casos são construídos por professores. No caso, a Brenda é professora dos anos iniciais. Esse caso, como ela tem mestrado, ela foi professora no curso de pedagogia à distância, conosco, lá na UFSCar, e ela construiu alguns casos de ensino a partir da própria prática dela. Né? Ela tem uma vivência muito interessante como formadora de professores, então ela tinha essa, vamos dizer, facilidade em escrever esses casos. Mas tem professores que criam os seus próprios casos e contam para a gente, e não escrevem os casos, eles narram os casos, eles fazem registros dos casos, e a gente consegue ajudá-los a reelaborar esses casos para que eles possam circular, vamos dizer assim. O que a gente tem promovido e tentado fazer é que a escola abra espaço para que esses casos sejam parte das suas reuniões pedagógicas, parte das discussões da escola e que sirvam como mote para a gente começar a discutir a sala de aula. Porque, às vezes, a pergunta do aluno tem muito sentido, né? Tem muito significado. Uma pergunta faz com que você fale, poxa, por que ele está me perguntando isso? O que está faltando? O que eu deixei e não fiz, não é verdade? Então, por exemplo, eu escrevi um caso que não foi ocorrido. Eu escrevi um caso contando para os estudantes contando o que eu fiz com os estudantes da licenciatura, simulando como estava sendo uma aula do ensino fundamental, para que eu colocasse eles no movimento de entender como que a operação de multiplicação pode ser feita se eu não conheço o sistema de numeração decimal, se eu não conheço o funcionamento, como é que a técnica. Eu vou ensinar técnica é uma coisa, mas por que aquilo vai, por que vai um? Então, essa discussão. E eu acho que foi interessante, porque numa situação de sala de aula, eu vivi uma crise que os alunos não queriam fazer estágio no 6º ano, por exemplo. Né? E a minha saída foi, eu vou problematizar de forma, quem é que vai ser o professor do 6º ano? Né? Quem é o professor que vai ensinar as contas no 6º ano? Você vai dizer que você não vai, você só vai dar aula para o médio, e aí? Né? Por que a conta é importante? Né? Então, essa situação faz com que a gente pense em momentos que mobilize o estudante para aquela ação que você quer trabalhar, não é verdade? Então, eu me lembro da Sandra, se eu não estou enganada, lá no IMEC, que trabalhava com as histórias, com as cartas. Acho que é a Sandra, no ensino de geometria. Oh, meu Deus. Ela trabalhou com a Maria Tereza de Freitas, que fez um trabalho lá. Eu já até me esqueci quem é a professora, mas eles escreviam cartas para a tia Belarminda, contando sobre as aulas de geometria, os alunos do IMEC, né?
Então, o que eu aprendi hoje? Então, essas coisas são interessantes. Não sei se a Sandra tá, ou Samuel, depois eu vou olhar direitinho no trabalho da Maria Tereza de Freitas, que foi orientada do Dario, do doutorado, né? Então, o caso de ensino, a hora que eu problematizo, se o professor, muitos casos de ensino foram construídos no grupo de sábado, por exemplo, sem dizer que era um caso de ensino, ele contava a história, e não problematizava para que aquilo fosse na sala de aula. Aqueles livros que o Dario, a Dione, o grupo foi produzindo, pequenas histórias, a gente daquilo transforma em caso de ensino quando você coloca questões para o estudante da licenciatura continuar a aula. De que modo eu posso trabalhar aquilo? A professora tinha intenção de trabalhar à medida de tempo só, mas por que eu não poderia também pensar na fração ligada àquilo? Por que a geometria veio? Você entendeu? E aí, como que eu dou conta disso tudo sendo professor dos anos iniciais? Essa é a grande discussão que a gente faz no curso de pedagogia. A base do conhecimento matemático do professor de pedagogia, ela tem lacunas que precisam estar sendo supridas de alguma forma, porque o curso de pedagogia, aliás, nenhum curso, né, Miguel? Eu posso até dizer do curso, nenhum curso, né? Eu posso também sair da matemática e também ter os mesmos problemas, porque saber a matemática não significa que eu sei aquele detalhe que eu preciso para entender a pergunta do meu aluno, por exemplo, não é verdade? Então, e isso coloca a gente no movimento. Eu senti, na minha prática letiva, quando eu fui dar aula pela primeira vez, em 1978, revela a idade, né? E o aluno, eu fui corrigir uma conta de subtração que estava lá, porque eu peguei umas aulas de substituição, e os alunos diziam assim, não é isso, professora, o que é isso? Que é isso? Eu simplesmente estava fazendo pela compensação, e eles só faziam pela troca. E aí, eu nunca tinha visto uma subtração pela troca. Eu só sabia fazer por compensação, e nem sabia que se chamava compensação. Né? Então, por quê? Nunca ninguém no meu curso de matemática se preocupou com essa especificidade, porque quantos menos passos eu der na matemática, mais limpo é o meu resultado. Para nós, no curso de pedagogia, não. Quanto mais deixar registrado, mais eu entendo o que ele está fazendo. Né? Mas eu entendo qual foi o processo de raciocínio que o estudante teve. Então, essa diferença que a gente começa a ter, ajuda, e o caso de ensino ajuda nesse sentido, você entendeu? A vivência do estudante não fazer aquela pergunta revela coisas que ele sabe. As crianças pequenas agora estão tendo uso com o celular muito constante, né? Gravam vídeos, gravam coisas no tablet, e aí o menino lá de 6 anos, ele queria saber que número é esse que tem na porcentagem. Por que aparece o símbolo de porcentagem? O que significa? Porque tantos por cento que está demorando para salvar o tal joguinho. Né? Então, o pai do aluno falou, eu tive que explicar a porcentagem. Falei, como que você explicou? Eu falei que era uma parte de 100. A menos mal. Né? Por quê? É a curiosidade. Então, eles têm perguntas. Ouvir as perguntas, a gente consegue dar a eles esse desejo aí de entender mais, né? E em todos os níveis, né, Miguel? As crianças fazem perguntas. A gente só precisava dar esse pontapé. A importância de efetivamente ouvir o que os alunos dizem. A Flávia comentou aqui no chat que é a Sandra e a Vânia das cartas lá do IMEC. A Sandra, é isso aí mesmo, É das cartas, e era muito interessante. E sabe que eu também já cheguei a trabalhar com cartas, a Adair também já trabalhou com cartas, e a gente tem pedido muito para os estudantes a escreverem sobre aquilo que ele fez. Então, por exemplo, termina uma aula, você fala assim, escreva no seu glossário, por exemplo, o que você aprendeu sobre polígonos, com o seu jeito de escrever. Né? Desenhe um polígono, dá um exemplo, por exemplo, coisas desse sentido, né? Então, a leitura e a escrita nas aulas de matemática, até pouco tempo, não faziam parte, né? Não faziam parte. Então, essa diferença que a gente tem aí chamado a atenção. Bom, nós temos aqui uma pergunta do
Temos o comentário da Paula Torrens. Comentário pergunta. Tem a ver com como juntar os professores para fazer esse trabalho colaborativo, se muitas vezes estamos desanimados ou sem tempo por Sim, efetivamente. É a nossa questão central sempre do tempo e do sempre é desenho. o tempo, né? Miguel, essa é uma coisa muito difícil mesmo, né? Os projetos que a gente faz nas escolas de extensão, a gente sempre procura fazer nos horários que o professor tem disponibilidade. E muitas vezes a escola não dispensa o professor do horário de trabalho pedagógico, que era horário, vamos dizer assim, de condição de trabalho, né? Quando um horário que ele está trabalhando e que essa formação continuada é condição de trabalho. E aí, às vezes, fica nessa situação de voluntariado do professor trabalhar além do tempo, fora do seu horário de trabalho. Então, esse é uma coisa que a gente procurou fazer por muito tempo foi parcerias com a Secretaria de Educação para tentar. E a gente oferecia curso, mas não fazia curso, porque o nome curso é que certifica o professor para receber algum tipo de promoção na escola, para eles, na carreira, vamos dizer, né, na carreira docente. Então, não é simples, é um trabalho muito difícil da gente ter o professor que está esgotado. Bom, nem se fala de 2020, né, porque nesse momento a gente está todos os professores estão bastante esgotados. Mas o professor, ele trabalha muito, muito mesmo, né, em várias turmas, então, tanto o professor dos anos iniciais como o professor de matemática, ele sempre tem muito trabalho, muita aula, né, e pouco tempo para refletir, pensar na sua própria prática, de uma forma leve, porque às vezes ele é obrigado a coisas burocráticas que não convém. Outras vezes, em alguns lugares, ele era obrigado a fazer curso ofertado por uma determinada instituição que o curso não era de interesse dele. Então, eu não acredito em curso para professor, a gente já desistiu disso faz muitos anos, né? Eu acredito que eu posso até chamar de curso, para que ele seja certificado, de ter uma ementa, etc., etc., mas o professor vai dizer aquilo que ele precisa. Então, a gente tem aí os grupos colaborativos, já que são, vamos dizer, tradicionais, até tem um encontro de grupos colaborativos promovido pela SBEM, né, que são grupos que se mantêm em determinados lugares, porque os professores que participam do grupo são respeitados, são acolhidos, e eles dedicam horas do seu tempo livre para estudar, para escrever. Então, na UFSCar, a gente tem um grupo constituído com professores da educação infantil pela Priscila, desde a época que ela fazia o mestrado, o doutorado, ela começou o doutorado e ela reuniu os professores na escola, numa escola municipal. E aí, foi indo, eles terminou a pesquisa de doutorado, eles continuaram porque quiseram continuar estudando. E aí, ela foi ser professora na creche da UFSCar, transferiu o grupo para a UFSCar, e os professores continuam estudando, vêm se encontrar e discutir educação matemática na infância. Então, é uma coisa que acontece. Então, por quê? Todo semestre eles se reúnem, eles decidem o que eles querem estudar, eles decidem, eles participam em evento, eles escrevem sobre as suas práticas, escrevem relatos, comunicam os seus relatos nos encontros, se sentem produtores de conhecimento, eles têm saberes. E é incrível, porque eles lançaram um livro agora, tem matemática com bebês. Né? Então, como matemática com bebês? Tem sim. Eles veem as caixas e brincam com as caixas, e é muito legal. Então, não é fácil. Agora, eu estou falando de uma cidade que tem um grande potencial de professores formados, com cursos de qualidade, que é São Carlos, Campinas, e quando a gente olha para outros lugares, a gente não vê essa disponibilidade. Muitas vezes o professor fica isolado na sua cidade, com pouca opção de ter uma instituição, uma universidade, uma faculdade que tenha essa abertura.
Talvez esses espaços online criados agora, a gente possa ter mais professores de diferentes regiões participando nesses momentos. Pode ser um motivo. Esse é também um dos objetivos do trabalho que nós temos feito, de tentar aproximar não só a universidade e a escola, mas efetivamente o Brasil. Portanto, há que usar este nosso novo contexto em prol também da melhoria das discussões e de potencializar as discussões. Exatamente. Isso eu acho que é aproveitar esse momento, né, Miguel? Eu acho que esse é uma... O Samuel tem um comentário ou uma pergunta para fazer? Não, é um comentário e também um pedido de sugestão, uma dica. Eu tive a oportunidade de participar do programa do MEC chamado Proletramento e o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, e um dos elementos que foi introduzido no projeto, que eu achei muito bem sucedido, foi a ideia da leitura de leite, que é uma tentativa muito assim, produtiva de integrar a alfabetização com a matematização ou os primeiros contatos com a matemática. Isso criou um pouco de choque para os professores que estavam fazendo parte da formação, mas aos poucos isso foi sendo integrado e foi muito bem, eu acho que foi muito bem sucedido. Então, agora você está colocando aqui a questão da formação do professor, e aí ele não apenas ter esse engajamento, essa integração da leitura, mas também com a escrita. E aí a pergunta é como incentivar, digamos assim, acaba sendo um hábito, ou então tentar fazer com que esse momento de reflexão o professor faça uma escrita, talvez como meu querido diário. Como é que você propõe que isso aconteça com os alunos de licenciatura, com os professores em formação? Samuel, você tocou num ponto que eu não pensei em falar aqui hoje, embora fosse de leitura escrita, mas em 2002 eu comecei a ser professora da UFSCar, né, que foi quando eu ingressei na UFSCar. Eu, na minha aventura, porque foi a primeira vez que eu trabalhei no curso de licenciatura, eu tinha tido experiência com formação continuada, mas não na licenciatura, na pedagogia, e eu propus para os estudantes dentro do curso de pedagogia, tinha leitura escrita nas aulas de matemática, era uma temática. E lá a gente fazia leituras de livros paradidáticos, que tínhamos, né, vamos dizer, no mercado. E aí eu fiz uma proposta para esses estudantes: vamos escrever uma história infantil que tivesse uma conexão com a matemática? E os alunos toparam. Então, durante aquele semestre, eles escreveram um livro, as suas histórias. Alguns até disseram que era o primeiro volume do livro, e escreveram, a gente fazia toda a correção. E aí, a minha colega de sala, que é a Rosa Maria Anunciato, ela é da didática e da língua portuguesa. E ela achou muito interessante. Nós fizemos uma proposta de atividade de extensão. Por muitos anos a gente trabalhou essa extensão na UFSCar. Depois a gente teve até um projeto CNPq, que era leitura escrita nas aulas de matemática, conectada com a matemática. E aí a gente tinha alunos na extensão, tinham professores, alunos de diferentes licenciaturas, diferentes. Tinha de física, tinha de educação especial, tinha de matemática, professores de diferentes áreas fazendo parte dessa atividade que a gente teve. E a gente teve até um projeto que na época, eu esqueci como é que chamava, do Estado de São Paulo, que tinha aquele pregão que a gente fazia projetos e... Teia do Saber, chamava Teia do Saber, você lembra disso? Isso, Teia do Saber. A gente teve um projeto nesse sentido com os professores dos anos iniciais, e os professores, a gente tinha a Rosa, tinha o Ademar, que era também de língua portuguesa, e eu de matemática, e a gente fazia toda a discussão dos conteúdos, tanto da linguagem quanto da matemática, para escrever histórias que tivessem enredo, tal, etc, etc. Tanto que, quando a gente entrou no pacto, e nós tínhamos as leituras de leite, porque já fazia parte da alfabetização, do primeiro ano da alfabetização, os nossos professores que participavam
a gente tinha São Carlos, a região de São Carlos e a região de Mogi das Cruzes, os professores escreveram as histórias infantis. Eles fizeram seus livros, e a gente depois pediu alguns desses livros, eles doaram para a gente, fizeram impressão dos livros para a gente, fazia parte do trabalho dos professores participantes do Pacto da Alfabetização na Idade Certa, lá do UFSCar, escreveram esse livro. Isso ficou marcante para os professores. Os nossos já conheciam, mas, como você disse, a maioria deles não. Para eles, fazer o livro foi uma coisa assim, e eles usavam o contexto da sua sala de aula, os estudantes, os seus alunos eram os ilustradores do livro. Então, assim, envolve o professor para além daquilo que ele estava pensando em ver a matemática. Então, a matemática, ela precisa ter a leitura e a escrita junto. Eu estou aqui com um livro muito bonitinho, sem querer aqui, mas ele fala assim, o sinal, é assim, e se você fosse o sinal de vezes? Não estou fazendo propaganda, não. Eu comprei o livro para o meu neto, porque é um livro de história infantil e que tem o sinal de vezes. E aí ele vai contando as ideias da multiplicação, etc., etc., com a leitura para iniciar. Então, tem muitas histórias, muitos autores que se deliciam escrevendo desse tipo de abordagem como essa, né? Desde, se a gente pensar em Monteiro Lobato, Malba-Tahan, você pega a história da Emília, não sei se você já leu, a matemática da Emília cita Malba-Tahan, você quer saber por quê? Monteiro Lobato era da região de Malba-Tahan, de Queluz, então tem uma coisa muito interessante por trás. Então, é isso, foi um projeto para mim, essa questão da leitura e da escrita, que me tocou, por dois motivos. Eu sempre fui uma estudante que tinha aversão a escrever, né? Aversão a escrever. Eu gostava de fazer as matemáticas, achava lindo, maravilhoso fazer aqueles... resolver expressões numéricas. Para mim era um jogo, era uma brincadeira. Mas escrever sempre foi o meu lado mais difícil, né? E a partir do momento que você começa a pensar em ser professor, você não pode pensar que esse lado de escrever é difícil. Então, quando eu começo a minha carreira docente, sendo professor, eu discutia com os meus colegas, porque a gente não tinha os livros didáticos que a gente tem hoje. Então, o livro didático não era um programa nacional do livro didático. Então, nem todo mundo tinha o livro didático, né? Então, muitas vezes a gente escrevia os próprios problemas. E quando o aluno fazia uma pergunta, o que você quer saber disso? Eu pensava, puxa, se ele está perguntando, é porque o problema está mal escrito, não é verdade? Se eu não deixei claro, é porque ele está mal escrito. Então, esse cuidado a gente passa a ter. E o cuidado com que o estudante pensa daquilo que a gente fala, né? Quando você faz uma pergunta, o vocabulário do estudante não é o mesmo seu, né? E aumentar o vocabulário, a leitura possibilita, né? A leitura, a escrita, e entender, ouvir o estudante. Eu conto para todas as turmas que eu trabalho, e eu estou aqui numa reunião de trabalho, né? Eu, certa vez, queria trabalhar com os alunos o conceito de escala. Eu passei um vídeo, tal, mostrei para o aluno os negócios, perguntei, no vídeo falava de escala, do mapa é feito numa tal escala, eu parei o vídeo e perguntei, e o que é escala? E o menino levanta a mão e fala assim, professora, o Vanderlei Luxemburgo escala a seleção. Ah, não, minto, antes disso. O menino fala assim, professor, eu sei o que é escala. O meu pai é guarda, e no trabalho dele tem escala de serviço. Aí o outro coleguinha fala, não é essa, sua burra, é a escala da geografia, né? Que eu estava falando. E o terceiro fala, professora, mas o Vanderlei Luxemburgo escala a seleção. Foi em 2000 isso daí. Aí, 3 escalas. Aí eu pergunto, vou pôr na lousa, né? O que é escala? É a escala do trabalho, é a escala da geografia, é a escala da seleção. Eu falei, será que a escala da seleção e a escala do trabalho é a mesma? O menino olha e fala assim, parece, professor, mas para a seleção todo mundo quer ir, para o trabalho não. Né? Então,
Aí você fala, se eu não tivesse feito essa pergunta, o que tinha ficado na ideia da aluna que pensou que a escala era o trabalho do pai e que do menino ficou que era a escala da seleção, né? No dia seguinte vieram outras escalas, o menino dizendo, tem a escala de escalar montanha, tem a escala do terremoto, e tem a escala da música. Eles foram com a pergunta para casa. E é esse movimento da sala de aula que você vai trabalhando com os diferentes significados, que não é porque eu sou professora de matemática que a gente não vai estar trabalhando outras coisas, né? Então, é essa conexão. A gente faz, às vezes, algumas coisas e o aluno é o responsável por conectar tudo, né? E é difícil, porque ele que está vivendo as diferentes áreas e a gente está vivendo diferente, separado no momento da escola, né? Então, ter vivido a sala de aula da educação básica dá uma base, vamos dizer, do que é ser professor dos anos da educação básica para o professor que forma professor. Então, faz com que a gente veja possibilidades. Não sei se é possível sempre, né? A gente tem aí, não tem respostas, né? Eu acho que cada caso é um, enfim, não sei se o comentário ajudou em alguma coisa. Não, ajudou certamente. Eu vou fazer vou juntar duas últimas perguntas. Uma relacionada com o formador e uma relacionada com a avaliação. O Rodrigo Serra faz a pergunta relacionada com o formador. Qual o cuidado que o formador deve ter com os relatos das memórias, de maneira a não tornar-se insensível ao que o outro relata? E depois, onde é que está aqui? O Adilson Dalbem fala que, bom, o trabalho com as narrativas consolidou-se como um potente recurso formativo, que as produções e as interações evidenciam as aprendizagens. Portanto, é uma prática diferente que requer um processo avaliativo igualmente diferente. Como é que tem sido a experiência frente à cultura avaliativa mais tradicional? Nessas narrativas, como se avaliam os conhecimentos matemáticos do professor? Então, são duas questões muito simples. Que se tivesse resposta, a gente já estava, né, muito bem na vida. São duas coisas complexas, né? Por exemplo, o cuidado que o professor tem que ter com o narrador, com aquele que coloca suas memórias. É o respeito a elas. E ele tem que respeitar se ele quer ou não que elas sejam divulgadas. Então, escrever a narrativa, ela não pode ser uma pressão, na verdade, né? A escrita da narrativa, ela é pessoal, ela vai dizer aquilo que ele gostaria de colocar, e quando ele não quiser que seja lida, ela não será lida. Você pode até usar elementos daquela narrativa para alguma ação que você faça na sala de aula, mas que você não mencione o aluno que não quis ser identificado, é direito dele, né? Ele pode, a qualquer momento, não querer se expor. Tem algumas aversões, viu, Miguel? Tem alguns alunos, alguns estudantes que discordam da perspectiva, discordam da gente trabalhar de uma forma mais colaborativa. Discordam do uso da calculadora, discordam de textos para você, provas com consulta, né, porque acha que prova com consulta vai tirar a grandeza da aula de matemática. As provas, a avaliação a partir de um caso de ensino, ela pode ser sim feita com consulta, né? O aluno tem que saber aonde consultar. Então, eu diria sempre para os meus alunos, no momento da aula presencial, você pode consultar as suas anotações, você pode consultar aquilo que você tem registrado. Agora, a gente está num outro momento, a consulta pode ser a qualquer momento. Então, as suas fontes têm que ser fontes que sejam confiáveis. Por exemplo, quando a gente tem os alunos que falam, olha, eu aprendi daquele jeito, então por que eu tenho que aprender o cálculo mental agora? Por que eu tenho que entender sobre cálculo mental se eu sei fazer a conta? Né? A gente tem isso no curso de pedagogia, não é só no curso de matemática. Né? Então, a gente vai
a gente tenta ter argumentos para mostrar o que está por trás dos procedimentos de um cálculo algorítmico, né? Quais são as estruturas matemáticas que a gente utiliza para resolver, para trabalhar com o cálculo mental? Não é cálculo de cabeça, né? Não é o cálculo algoritmo de cabeça, mas sim são as estratégias, né? A gente está cansado de saber que elas só são possíveis porque eu entendo a matemática, as propriedades matemáticas que estão intrínsecas. Então, existe, evidentemente, professores e futuros professores, às vezes são professores que já estão na escola e estão fazendo o curso de pedagogia e têm uma prática tradicional, uma prática já consolidada e vê como difícil mudar essa prática, porque acha que vai enfrentar perguntas, questionamento de família, da direção e etc. Mas eu só falo que a gente só consegue convencer os outros pela competência. Então, eu vou ter que sentar com o pai, sentar com a mãe, com a direção da escola e mostrar por que aquilo que está dando certo. Então, o que está acontecendo? Então, eu acho que todos têm direito à matemática, todos têm direito a aprender matemática. Então, se a gente trabalhar pensando na matemática como uma possibilidade para todos, então todos vão poder enxergar a matemática com outros olhos. Então, a avaliação tradicional, que vai avaliar a avaliação externa que a gente está vendo, por exemplo, que tem ocorrido em diferentes setores aí, como que está sendo feita, às vezes o Samuel falando da dificuldade de fazer uma avaliação no curso de matemática tradicional, vamos dizer, num ambiente diferente que a gente está vivendo agora, né? Então, não sei dizer, eu não tenho respostas. Eu acho que a análise do caso de ensino requer uma análise individual, você tem alguns fatores, alguns elementos que você coloca como sendo possíveis de acontecer, por isso que dá trabalho, por isso que fazer uma correção de prova de um caso de ensino, você leva um dia inteiro corrigindo todas as provas, que você vai ter que olhar caso por caso, resposta por resposta, onde que ele foi, o que ele fez, o que ele escreveu, né? Mas, qual é o objetivo do curso de pedagogia? Da matemática no curso de pedagogia, que eu tenha professores que saibam onde buscar respostas, porque em um semestre no curso de pedagogia eu não consigo ensinar tudo aquilo que eu precisaria para um professor atuar plenamente em todos os anos da educação, nos anos iniciais. Então, evidentemente, não é possível. Então, alguns casos ajudam que o professor procure, saiba onde procurar. Então, eu sempre trabalhei com provas, com consultas, né, no caso do estudo de caso. E eu, como eu disse, a consulta era no seu próprio material. Agora, com as mudanças, a consulta vira outra coisa. Não sei se eu respondi ao Adilson ou ao Rod. Há mais um conjunto de perguntas ali no chat, que vão ficar, obviamente, por outro momento. Havia alguns comentários que pediam bibliografia, de pessoas que estão a fazer pesquisa. Portanto, eu peço que entrem em contacto com a Carmen, que ela certamente... Certamente, meu e-mail é Carmen, com N no final, né? carmenpassos@gmail.com. Pode entrar, por favor. Eu disponibilizo tudo que eu tiver, como sempre. Portanto, resta-me agradecer à Carmen e a todos que estiveram connosco, que foi, obviamente, 1h38 de muita discussão e muita aprendizagem, e que esperemos que nos possamos encontrar presencialmente muito em breve. Tanto agradecer à Carmen e ao Samuel por esta parceria. Portanto, foi a primeira, que nós comentámos no início, foi a primeira experiência neste tipo de dinâmica e de parceria entre o CIESPMAT e o LEM, e a Carmen foi a contemplada com o convite de... Olha, eu agradeço, viu, Miguel, pelo convite, espero ter ajudado aí a aumentar o debate sobre isso. Uhum. Eu também agradeço e vamos ter mais participação e colaboração. Em tempo possível. Isso mesmo. Até uma próxima.